Bora crochetar e conversar um pouquinho? Gente, hoje eu vim falar um pouco sobre a viagem que fizemos, né, eu e as crianças para Brasília, para o movimento do MPA. E eu queria contar um pouco sobre a viagem, mas na verdade, assim, mais o fato de como as crianças nos surpreendem. E essa viagem, assim, como mãe, me trouxe várias reflexões e vários aprendizados. Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal Uma Vida com Raízes. No último vídeo eu falei sobre uma viagem que eu iria fazer com as crianças para Brasília, que eu estava bem nervosa, assim, preocupada, porque eu nunca tinha feito uma viagem tão longa com eles. Seria muito tempo dentro do ônibus, né? Foram 24 horas dentro do ônibus para fazer a viagem, para chegar lá, depois para voltar. E eram vários dias dentro do evento, né? E, enfim, como mãe, a gente fica preocupada com as questões mais funcionais, né, da coisa. O que tem que levar, o que tem que ter na mala. Inclusive, levei muita coisa que eu nem usei, nem precisava, assim, nem precisamos. Mas se tem alguma mãe que quer viajar com as crianças sozinha, o mais importante é uma preparação interna, assim, sobre a experiência em si. Porque eu até pensei em fazer, durante a viagem, vídeos, né? Gravar lá o evento em si, as crianças participando. Eu fiquei na tarefa da ciranda das crianças, então eu trabalhei lá como cirandeira. E eu queria mostrar um pouco dessa parte, né? Da viagem em si, da experiência da viagem. Mas, ou eu gravava, estava ali, né, como telespectadora do que estava acontecendo e gravando, ou eu vivia aquilo com as crianças intensamente, né? E aí eu escolhi viver com as crianças. Por quê? Acho que numa viagem assim, você tem que estar muito presente com as crianças. Eu era a única responsável, adulta responsável por 3 crianças pequenas. Então a gente fica muito em alerta, né? E equilibrando ali tudo que está acontecendo. São muitas coisas novas ao mesmo tempo para a criança. São uma experiência muito intensa. Então, eu estava o tempo todo com eles, assim, conversando, atenta ao que eles estavam sentindo, como eles estavam observando tudo aquilo, aquelas pessoas novas, conhecimento novo, atividades que eles nunca fizeram. Então, eu tô aproveitando que a memória ainda está fresca de tudo que aconteceu para gravar, para registrar, mas principalmente sobre como eles me surpreenderam nessa questão de flexibilidade. Enquanto eu vou falando aqui, eu tô fazendo um crochê que é um presente para a Olivia, que eu tô há muito tempo para fazer. Eu fiz para ela essa bingo, ela gosta muito dessa bingo assim. É toda de crochêzinha, tá vendo? E agora eu tô fazendo a Bluey. Não parece, mas isso vai virar um cachorrinho. E como hoje tá muito frio aqui, chovendo muito, eu decidi ficar só nas artes, porque não dá pra ficar na horta, não dá pra fazer nada fora de casa, tá uma chuva muito forte. Então, o que mais me surpreendeu na viagem inteira foi essa flexibilidade das crianças. Como assim, né, flexibilidade? A gente tem aqui uma rotina muito estabelecida, né, da nossa vida, assim, a rotina do ano, digamos. A rotina do ano, a rotina do mês e a rotina do dia, sabe? Assim, é muito bem estruturadinho. Não somos uma família muito apegada a horário, né? Aqui o único horário que a gente tem que seguir é o horário da escola, sabe assim? Mas o fluxo do dia é muito livre, né? Então a gente tem ali tarefas para fazer durante o dia, coisas que são inegociáveis, né? Como banho, comer, mas é tudo seguido de uma rotina, assim, sempre a mesma ordem das coisas. E numa viagem dessa, primeiro que foi muito de repente, né? Foram 2 semanas para organizar a viagem. Já mudou tudo, né? Só a preparação para a viagem. Depois, a viagem em si, ficar um dia inteiro no ônibus, chegar lá e ser uma rotina completamente diferente, assim, os horários, o fluxo, a ordem das coisas. Eu achei que eles iriam... Geralmente, criança tem o impacto da rotina muito maior que o adulto, né? Então, eu fui conversando muito com eles sobre esses dias que seriam muito diferentes, né?
E, gente, eles foram, assim, muito, muito flexíveis em tudo. Alimentação, a gente comeu coisas que eles nunca tinham comido, experimentado, né? Alimentos do Cerrado, que a gente nunca tinha experimentado, eles experimentaram. Falaram com pessoas, assim, com culturas totalmente diferentes da nossa. Eu percebo que lá, não só os meus filhos, mas várias crianças da Bahia, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, estavam todas juntas e vivendo ali sim, o dia, vivendo aquilo, sabe? Vivendo aquele momento, participando das atividades. Também tinha lá uma estrutura assim da alimentação para as crianças, né? Mas eram alimentos que muitos ali não conheciam, não comiam, né? Era diferente. Os cirandeiros que estavam lá cuidando das crianças eram pessoas que as crianças não conheciam, né? Então, eu percebi que as crianças super souberam lidar, assim, com esse momento diferente. Eu tenho certeza que essa ciranda, esse evento vai ficar na memória de muitas crianças, sabe? Porque fizeram amizades que agora, todos os dias, eles lembram, falam sobre essas amizades que fizeram lá. Eu achei muito interessante como as crianças vivenciam a viagem, sabe? Por exemplo, dentro do ônibus. Eu achei, assim, foi muito difícil para mim, como adulta, e os adultos em si também, né? Chega um momento que a gente tá cansado de ficar dentro do ônibus. A gente não quer mais, só fica tendo miragem de você chegando no lugar. Aí você para ver as crianças brincando no ônibus. E aí você aprende com as crianças isso, sabe? Tipo, vamos viver agora, vamos aproveitar esse momento que eu estou aqui no ônibus com essas pessoas, vamos conversar, vamos, sei lá, nem que seja só dormir e aproveitar que você consegue dormir ali, ter um momento de não ter que fazer nada, sabe? De ficar ali no ônibus. E as crianças souberam lidar muito melhor que os adultos nessa questão, assim. Então, achei engraçado que quando a gente faz uma viagem, a gente acha que vai ensinar alguma coisa para as crianças. E, na verdade, é o contrário. As crianças têm muito mais a ensinar para a gente. Uma coisa que no MPA eles fazem bastante, eles falam que nada é feito para as crianças sem as crianças, né? Então, sempre que vai ter a ciranda, dos encontros, e eles vão falar sobre as crianças, eles incluem as crianças nessas decisões, né? O que tem que ter nessa ciranda, né? Quais as oficinas vocês gostariam de ter? Quais brincadeiras, né? E isso antes do negócio acontecer, né? E aí eles constroem junto esse espaço que é para eles, né? Eu acho isso tão certo. E, enfim. Aí agora a gente voltando para casa, a realidade, né? Assim, depois de uma viagem tão intensa, assim, a gente levou pelo menos uma semana para sintonizar de novo com a rotina de casa, com as tarefas do sítio. E chegamos aqui, o clima estava totalmente diferente, né? Tá chovendo e frio, e lá estava super calor. Então a gente está sintonizando, e também essa questão da escola, né? Porque a criança vai para um evento onde tem uma ciranda, onde tem educadores, assim, no Brasil inteiro, com uma perspectiva diferente da infância, né? E é quando volta, as crianças têm que voltar pro horário da escola, onde é tudo muito, né? A hora da aula, você tem que sentar, enfim. Né? Então teve um momento que, no segundo dia, que as crianças, assim, participaram de tudo que teve. Todas as brincadeiras que teve, todas as oficinas, todos os espaços de entrar no palco, as crianças foram nas místicas do evento, então era um negócio gigantesco. Eles participaram de tudo. E aí eu fui deixando. Quando chegou umas 8, 9 horas, eles estavam exaustos, assim, muito cansados. E a gente ainda tinha que tomar banho, ainda tinha que ir no banheiro, era tudo muito, né, assim, distante. Você não tá em casa, né? Então você tem a barraca, mas lá tem a parte do banheiro, né? E aí eles estavam passados do ponto, assim. E aí eles começaram a ficar estressados, aí começaram a sentir saudade de casa, aí tipo, foi virando um bolo de emoção. Então, a dica, assim, né, estar preparada para essas emoções aparecerem durante a viagem, né, e saber acolher o que essa criança está sentindo sem transformar isso numa coisa ruim. Então, a criança está com saudade de casa,
tudo bem ter saudade de casa, né? Eu também estou, é diferente. E você vai conversando, mas você tem que estar muito centrada para você não deixar aquilo, tipo, vir uma ideia assim, tipo, ah, será que é uma péssima ideia estar aqui? Se você começa a pensar isso durante a viagem, tudo vai ficar muito ruim. Você não vai ver a hora de ir embora. Você vai passar isso para as crianças vão, sabe, assim, achar que tá tudo ruim, que elas não estão aproveitando aquela viagem, enfim. Então, trabalhar esse lado emocional durante a viagem, ter momentos de muita conexão com a criança. Então, tipo, muita coisa acontecendo, né? Uma viagem. Muitas coisas novas para ver, pessoas para conhecer, pessoas para conversar e coisas para comprar. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas tem que ter aquele momento que você para e volta aqui para a criança e dá atenção para ela. E isso, assim, meio que enche o potinho da criança da atenção. Tipo, estou sendo visto, minha mãe está aqui comigo ainda, a viagem não é... Nada dessa viagem é mais importante que eu, né? Então, acho que isso facilita muito e é isso que transforma a viagem numa viagem incrível, eu acredito, assim. Então, para sempre, eu vou lembrar dessa viagem como um momento que eu fiz uma viagem com os meus filhos e que eu dei conta de transformar isso numa viagem, uma aventura, sabe, para eles. Então, acho que essa é a memória que mais me agrada, assim. Bom, gente, é isso. Se você gostou, se você gostaria de saber mais sobre o movimento MPA, que agora eu estou conhecendo melhor, eu tô na parte, né, assim, eu tô entrando mais na parte da educação, a educação do campo, essa questão da infância, das cirandas. Então, eu posso tentar ir trazendo algumas informações sobre esse movimento, que é muito legal, é movimento social, organização social, né? Mas esse vídeo era mais para compartilhar a experiência em si da viagem, experiência, digamos que mais interna, né, do que externa. Mas foi muito legal, nossa família... Opa! A nossa família estava bem curiosa para saber detalhes, assim, e eu não consegui gravar, né, lá, mas eu tenho algumas imagens, vou deixar rodando agora aqui no final do vídeo, para vocês verem um pouquinho de como foi. Eu vou encerrar esse vídeo aqui com a participação especial de Oliva. Você gostou da nossa viagem? Sei. Qual foi a parte que você mais gostou da viagem de Brasília? A amiga Tatá dela. Se você gostou, deixa eu curtir. Só pra apoiar um pouquinho o canal. Eu não consigo gravar tanto, mas eu sempre tô por aqui. E deixe perguntas sobre viagem, sobre rotina com as crianças, sobre educação, sugestões de vídeos, tá bom? Até mais!